Então vamos agora para a terceira parte do nosso Evangelho no Lar, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Hoje nós vamos entrar num outro tópico. O tópico é: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Que é uma pergunta que Jesus faz numa determinada circunstância e que é muito interessante que Kardec tenha colocado esse tópico exatamente nesse capítulo, né? Porque nas versões tradicionais da Bíblia, eles estão em partes bem separadas, né? Só que aqui Kardec coloca eles na mesma parte, porque tem lá atrás: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Jesus falando isso para o jovem rico que queria segui-lo, né? E logo depois, num outro episódio, tem ele dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, parece algo contraditório, né? Então Kardec coloca aqui junto para mostrar onde é que está a coerência desses ensinamentos, né? Como que a gente... aquilo que eu já falei para vocês, a gente não pode, quando está estudando o Evangelho, estudar de maneira superficial, porque como são ensinamentos muito amplos, né, e muito profundos, se a gente fizer uma leitura superficial, eles podem parecer até contraditórios, né? Mas a gente percebe que, vendo todo o contexto, eles na verdade não são, né? E aqui então, nessa passagem, ela foi retirada aqui do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21 e 31 a 35, onde Jesus diz assim: e tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, Eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, esse episódio, ele acontece exatamente dessa forma, né? Jesus estava dando ensinamentos para um grupo grande de pessoas, né? Tanto é que vocês vejam que não teve espaço para a mãe dele e os irmãos entrarem e falarem com ele, né? Eles estavam querendo tirá-lo de lá, né? Inclusive, olha só, aqui na passagem diz assim: porque diziam que ele havia perdido o espírito, ou seja, como Jesus não era um menino comum, né? Os pais achavam estranho às vezes algumas coisas que ele fazia, como essa. Como é que pode? Porque, se eu não me engano, ele aqui ainda era uma criança, acho que tinha 12 anos de idade, se eu não me engano, pregando como é que chamava? A Sinédrio, né, que era o lugar dos doutores da lei. Como é que pode, né? Que criança atrevida. Então, os pais e a família tinham uma visão comum, né? Então não conseguiam olhar para ele e ver nele não uma criança, mas sim um espírito iluminado que estava num corpo de criança, né? Mas que já tinha uma mente muito, muito, muito além do seu tempo, né? Então aqui, quando Jesus fala quem é minha mãe, meus pais e meus irmãos, ele coloca essa questão que muitas vezes acontece com todos nós, do conflito entre a tradição, né, e o abraçar, né, o caminho espiritual, principalmente quando a pessoa abraça assim, quando a gente fala de cabeça, né? Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, né, ela teve um conflito com a superiora dela, não sei se vocês viram o filme, né? Ela dava aula num colégio rico, né, de Calcutá, na Índia, né? Um colégio religioso, católico. Ela era freira. E lá teve um dia que estava tendo um conflito entre hindus e muçulmanos, logo perto do colégio. O colégio, como era um colégio muito rico, ele tinha todo um sistema de proteção, tudo fechadinho, bonitinho e tal. E aí soldados feridos, eu não sei se eram hindus ou muçulmanos, mas era de um dos lados, né? Soldados feridos, bateram a porta pedindo auxílio, sabe? E ela abriu automaticamente, porque é aquela coisa do espírito superior, aquilo nele é automático. Mas ao fazer isso,
ela criou um problema, né? Porque aí a superiora falou assim, e agora, né? Você botou 2 hindus para dentro, os muçulmanos não vão querer atacar a nossa escola. E ela, é muito interessante a cena, porque ela diz assim, ela fala assim, mas como? Olha só, eles estão machucados. Para ela, aquilo não tem a mínima importância. Os caras estão machucados, precisam de ajuda. O resto, dane-se. Ela não falou dessa forma, né? Mas ela passou essa mensagem. E outra coisa, a gente pode achar que esses espíritos são assim fracos, né? Assim então tá, eu vou botar isso para. Não, ela pegou os caras, levou lá para dentro, né? Todos sujos, todos sangrando, aquela coisa toda, e cuidou das feridas, Então aquilo causou um problemão. E ela foi chamada a atenção. Né? Aí os caras falaram lá, ela não se importou com isso, porque ela também não estava apegada a essa questão de ter uma boa imagem diante dos superiores, porque é do espírito superior, não tem preocupação com isso, né? Ela fez o bem porque isso era espontâneo nela. Só que além de chamar a atenção, eles falaram assim, não, você não pode ficar fazendo essas coisas. Aí quando começou a reflexão nela, falou assim, como assim não posso fazer? Né? E aí eu acho que ela tinha uma conexão ela dizia que era com Jesus, né? Eu acho assim, que como ela era católica, então ela não tinha essa visão do fenômeno mediúnico, mas com certeza ela tinha algum espírito assim que falava para ela, disse, não, Jesus, porque eles falaram assim, não, se você quer fazer desse jeito, então sai da igreja. Eu falei, não, Jesus falou que é para fazer isso, mas é para fazer dentro da igreja, não é fora da igreja não. E bateu o pé, e tanto é que ela foi freira até o final da vida, né? Mas aí ela abandona a escola e vai lá para os bairros mais pobres de Calcutá. E todo mundo, nossa senhora, você vai para os bairros... Calcutá já é uma cidade pobre, a Índia já é bem pobre, né? Bairro pobre de uma cidade pobre, então era um negócio super perigoso, né? Mas ela falou, não, é lá que estão os necessitados. E lá ela desenvolve aquele trabalho todo, né? Que ficou muito famoso, né? No mundo inteiro. Mas eu estou citando esse exemplo porque ele tem ligação com isso aqui de Jesus, você entende? Quer dizer, ela era, como... um espírito assim muito evoluído, ela não desrespeitava seus superiores, mas na hora que seus superiores colocaram em xeque se era para ela servir à tradição ou servir aos ensinamentos que dentro dela estavam vivos, né, que é ensinamento de compaixão e de amor, ela não teve dúvida. Como Francisco de Assis, que eu falei aqui no outro dia, né? Francisco de Assis também abandonou a casa dos pais, porque não por desrespeito aos pais, ele fez de tudo para tentar conciliar. Mas quando o pai falou, não, você tem que fazer desse jeito, né? A gente é comerciante, a gente tem que ganhar dinheiro em cima dos outros. Ele falou, não, ganhar dinheiro em cima dos outros, estou fora. Não é o meu caminho, não é o caminho de Jesus. Aí eles saem da casa. Então, é o mesmo caso de Jesus aqui, né? Os pais dizem que ele perdeu o espírito. Ele falou, como assim perdeu o espírito se eu estou fazendo exatamente o que eu vim para fazer no mundo? Vocês não estão entendendo, né? Então, aí, por isso que ele dá essa resposta, porque ao mesmo tempo ele aproveita ali para dar um ensinamento para as pessoas, né? Que as pessoas devem... por isso que eu estou dizendo que esse ensinamento não é contraditório ao honrar pai e mãe, né? Só que ele está dando um ensinamento assim, mas se seus pais estiverem, vamos dizer assim, cegos pela ilusão do mundo, seja uma luz para eles, seja firme, né? Ainda que num primeiro momento eles não te compreendam. É isso que ele está dizendo, né? Tanto é que vocês vejam que quando ele se dirige aqui, dirige essa pergunta, ele não dirige aos pais, ele dirige aos que estão ouvindo a ele. Então a intenção é dar um ensinamento e não agredir, né? Então isso é fundamental a gente fazer essas leituras e essas reflexões para entender, né, a dimensão e a profundidade dos ensinamentos espirituais. Porque os ensinamentos espirituais eles não são incoerentes, mas muitas vezes eles podem parecer paradoxais. Por quê? Porque a nossa mente opera na dualidade, ou é isso ou é aquilo. E os ensinamentos espirituais operam na unidade, é isso e é aquilo, né? Honrai pai e mãe, mas também seja firme quando a sua visão for superior do seu pai e da sua mãe, para conduzi-los, inclusive, a uma visão mais ampla. E não você se diminuir a uma visão menor, né? Porque é assim que acontece, inclusive, no mecanismo da reencarnação. Os espíritos se encarnam uns com os outros e aqueles que estão num nível de evolução maior têm responsabilidade de trazê-los que estão, né, mais na retaguarda, como diz Emmanuel, e trazê-los para a luz, e não você mergulhar na sombra junto com eles. É como a gente faz com os filhos também, né? Ninguém satisfaz todas as vontades da criança, a gente contraria as crianças, mas a bem delas também, né?
E aí o Kardec aqui vai comentar no item 6, assim, ó, certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus. Ele está falando exatamente sobre isso. E contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Então, muitos que querem atacar os ensinamentos cristãos, né, pegam esses ensinamentos aqui que nós citamos e falam, tá vendo, é tudo contraditório, como é que vocês vão seguir um livro que não tem a mínima coerência, né? Porque as pessoas não têm essa visão de unidade que a gente estava falando aqui agora há pouco. E ele segue dizendo, um fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro, né? De onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas. Então esse é um ponto, porque nós temos que lembrar que, ao contrário do budismo, o cristianismo não conseguiu construir uma linhagem de modo a que os ensinamentos chegassem vivos a nós, eles chegaram escritos, né? Então a gente entende a visão que Jesus tinha do mundo, né? Mas a gente não tem essa coisa viva. Então pode ser que nas traduções, nas compilações, né, as palavras possam ter sido mal interpretadas ou até com más intenções, né? Porque a gente sabe que o cristianismo já foi usado e continua sendo usado ainda como instrumento de poder, né? Não como o que ele deveria ser, que é instrumento de transformação, né? Então ele fala, ou as palavras foram mal expressadas, mal compreendidas, ou não são dele, né? Aqui Kardec admite que são dele e mostra que não há contradição, né? Na próxima semana, a gente vai ver no item 7 exatamente a explicação de Kardec mostrando que não há contradição aí, né? E também dessa forma como nós falamos aqui, já mostra que realmente Jesus ali não estava sendo desrespeitoso com os pais, ele estava sendo caridoso, não só com os pais, mas com todos aqueles que estavam ouvindo a ele. Por quê? Porque precisavam de um exemplo, né? Eles precisavam de alguém que mostrasse para eles assim, olha, não basta você ser bonzinho, você tem que ser firme em determinadas situações. Quando vocês tiverem clareza de que as pessoas estão tentando usar os laços familiares para te puxar para o apego ao mundo, né, às tradições familiares, ou uma visão menor do que a visão espiritual, então seja firme e se mantenha no caminho, por caridade a eles, inclusive. Porque firmeza não é falta de caridade, né? O Lama usa muito uma expressão que eu acho bem interessante, compaixão irada, né? Às vezes a compaixão irada não é ira, é compaixão, é a intenção de diminuir o sofrimento, mas em determinados momentos, para diminuir o sofrimento, eu tenho que ser duro, eu tenho que ser firme. E Jesus, quando precisava ser firme, era firme, quando precisava ser amoroso, era amoroso. Por quê? Porque era uma mente lúcida, era um ser iluminado.